Olá, meus amigos, tudo bem? Vou deixar uma mensagem hoje falando sobre Saulo, sobre Paulo de Tarso. Então, o título da nossa reunião hoje, da nossa palestrinha hoje é De Saulo a Paulo, a lei do amor. Para que possamos começar, vamos fazer uma prece, para que nós possamos realmente sentir a presença de Cristo em nossas vidas. Amado Pai Celestial, amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos sempre junto de Ti, por compreendermos um pouco mais sobre o Seu Evangelho, por podermos estudar, entender as mensagens e estar aptos a praticá-las. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos compreender a mensagem de hoje, que possa entrar em nossos corações e possamos colocá-la em prática. Que assim seja. Então vamos lá, né? Bom, o título é De Saulo a Paulo, a lei do amor. Então nós vamos começar a falar sobre Saulo. Por quê? Né? Por que vamos falar sobre ele? Mais à frente veremos, né? A pergunta é, quem foi Saulo? Fiz um resumo aqui. O Saulo pertencia a uma tradicional família judia. Ele era considerado o maior orador dentre os doutores do Sinédrio. Então, ele era muito respeitado pelo seu conhecimento, ele era um estudioso, ele era uma pessoa realmente preparada. Ele era o mais fanático dos defensores da lei de Moisés. E ele era honesto, ele acreditava piamente na lei e não compreendia o cristianismo, não conseguiu compreender a mensagem de Jesus porque não conseguiu abrir sua mente para isso. E ele perseguia os cristãos, infelizmente, pela falta de conhecimento, né, pela falta de entendimento, digamos assim, da mensagem de Jesus. Ele nunca aceitou, então, o cristianismo. Então, vamos ver. Para a gente poder entender a história dele, até uma revolta que ele define mais tarde, ele estava noivo de uma moça chamada Abigail, e ela tinha um irmão, que se chamava Gesiel. Gesiel, por uma ocasião, resolveu viajar a conhecer mais, né, conhecer um pouco mais das coisas do mundo, e nisso ele conheceu o cristianismo. E ele se converteu ao cristianismo. E mudou seu nome, ele passou a se chamar Estevão. E muito contribuiu. Estevão foi uma pessoa maravilhosa, fez contribuições magníficas. Né? Quem teve a oportunidade de ler o livro Paulo de Estevão, ou ver, né, teve uma peça teatral que a FEP fez, foi maravilhoso. Ele foi uma história muito bonita. Então, Estevão se dedicou ao cristianismo de uma forma muito bonita. E o que aconteceu? E ele, naquela época, vocês sabem que hoje em dia que a gente, né, viaja e mostra aí, ele liga para alguém, não havia telefone, não havia como se comunicar, tudo era mais difícil. E nisso, Saulo, como um defensor das leis judias da época, ele perseguia assim e executava os cristãos. E aconteceu. Nisso, ele prendeu Estevão, que Estevão chamava muita atenção. Né? Ele nunca ia imaginar que Estevão era o irmão de sua amada noiva Abigail. E foi muito interessante quando ele a convidou para ver como eram punidos os cristãos. Aqueles que desrespeitavam a lei deles, que era uma coisa absurda, eram vistos de uma forma super negativa, então era bem ruim, realmente. Sabe? Então ele foi justamente no dia da execução de Ezequiel, foi que ele levou a sua noiva. Quando ela chega no local e vê o seu irmão, né, seu Estevão ser executado, né, a mando de Paulo, ela fica atônita, fica desesperada, e nisso ela não consegue aceitar, e ela termina o noivado com Saulo, que sofre muito com isso. E no seu sofrimento, Abigail começa a buscar por que o irmão dela foi se converter, largar toda a tradição judia e se converter ao cristianismo. Ela começou a entender, saber como isso aconteceu. E nisso, ela conhecendo um pouquinho melhor, né, essa doutrina linda que Jesus deixou, ela se converte ao cristianismo. Só que no seu coração era uma questão de muita dor, sentia muito sofrimento, né, pela morte do irmão. Ela não comia isso, ela foi acometida por uma enfermidade muito grave e acabou falecendo por isso. Saulo, quando soube, sofreu demais. E ele começou a culpar, né, por todo esse sofrimento, a perda de sua noiva, como a própria até o término do noivado, tudo mais, ele culpava os cristãos por isso. E falava assim, então eu vou me vingar disso, eu vou acabar resolver isso de uma vez por todas. Isso não vai ficar dessa forma.
O que acontece? Ele começa, né, ele, assim, ele viaja para Damasco para encontrar esses cristãos que estavam lá pregando. Então, vamos acabar com isso. Quando ele estava no caminho, já às portas de Damasco, ele percebe uma nuvem, uma luz intensa, muito grande. É aquilo, quando ele vê aquela luz e aquela que inunda ao redor dele, como se fosse uma nuvem de luz, ele então ele fica tonto e até cai, né? E nisso, uma voz vinda dessa luz imensa, uma voz de imenso amor, né, pergunta assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? O Saulo, quando percebe, ouve essa voz e percebe aquela luminosidade abençoada, ele sente tanto amor, tanto respeito, ele sente assim, um sentimento de paz incomensurável, uma coisa que ele nunca tinha sentido antes. Então, assim, ele sentiu a presença dessa entidade majestosa, digamos assim. E ele fica, né, assim, ele fica maravilhado com aquilo. E ele responde, né, como ele pergunta, na verdade, com todo respeito: quem sois, Senhor? E então, essa presença maravilhosa, como já sabemos, né, é o nosso Mestre Jesus. Ele fala: eu sou Jesus. Né? Aí fala: a quem persegue. E fala assim: Saulo, não recalcitre contra os aguilhões. Aí ele fala assim: mas Senhor, o que queres que eu faça? Aí Jesus fala: entra na cidade e lá sabereis. E Paulo segue. Ele fica tão maravilhado com aquela presença. Ele realmente teve um contato com um ser de amor, de luz, de conhecimento, de plenitude, de tudo, né? E a partir de então ocorre essa grande transformação de Saulo e ele acaba se convertendo ao cristianismo e muda seu nome para Paulo, Paulo de Tarso, né? E se você já sabe, o Paulo foi um grande apóstolo, não só um grande, foi o maior apóstolo do cristianismo. Ele deixou contribuições magníficas, tanto no Novo Testamento, né? E passou assim aquela mensagem maravilhosa, né? Alimentando todos aqueles corações da época. Agora, imagina todos os judeus, né? Os senhores lá, toda os chefes, né? Da organização judia. Então ele foi humilhado, trataram ele como se fosse um tolo, ele era um traidor. Então ele sofreu muito, né? Então ele que andava sempre muito bem vestido, ele acabou usando roupas simples, como um cristão, né? E não foi muito aceito, né? Pelos senhores doutores do Sinédrio. Mas, mesmo assim, ele, como já tinha se convencido, sentido a presença magnífica de Jesus, e continuou o ministério do Cristo. E nisso, o mais lindo de tudo é que quando ele começa a fazer o seu ministério, por 3 anos ele se prepara para fazer isso. Não foi essa mudança não aconteceu assim de imediato. Ele se preparou durante 3 anos, fez uma auto-reflexão, sempre entrando em contato com os cristãos para poder abraçar a causa, né? E nisso ele teve um mentor espiritual que o muito ajudou, né? Justamente para espalhar essa mensagem de Jesus, que era Estevão. Então, Estevão o acompanhou durante o seu ministério, né? Mas assim, mas tem uma história muito bonita. A gente fala assim, mas eu falei que era de Saulo a Paulo, né? Então, por que nós estamos falando hoje da trajetória de Paulo? Porque a gente tem que ver a caminhada que ele fez, a transformação do homem velho para o homem novo, né? Tirando todos aqueles... Ele teve que se livrar de alguns dogmas, de algumas crenças que não estavam levando ao caminho que Jesus assim pedia, né? Porque o que Jesus deixou para nós foi o sentimento de amor. Jesus deixou a lei de Jesus era basicamente a lei do amor. Então, para que Paulo pudesse se tornar esse mensageiro maravilhoso das mensagens do Cristo, ele teve que se despir de todos aqueles ensinamentos um pouco equivocados, né? Que eram um pouco mais duros, né? Então ele teve que deixar de perseguir, sim, os cristãos da época. Ele teve que deixar de matar as pessoas. Quantas pessoas morreram, né? Apenas por defender, né? Por acreditar, né? Em Jesus, por falar, por compreender a mensagem dele. Então esse convite. Hoje em dia nós não precisamos fazer da mesma forma, né? A gente não precisa morrer para poder, né? A gente não precisa matar. Então ninguém hoje em dia é morto dessa forma, pelo menos nos países, dos países aqui do Ocidente,
Os cristãos estão livres, todos nós somos livres para expressarmos a nossa fé, né? Ainda bem, né? Mesmo que a gente não seja compreendido por alguns, de alguma forma a gente tem essa liberdade. Ninguém vai ser executado, por exemplo, né, por ser espírita, né? Ninguém vai acabar com a gente porque nós somos espíritas. As pessoas podem não aceitar, mas nós temos liberdade para exprimir, né, para expressar a nossa religião, a nossa crença. Então, assim, e hoje a gente vai ter um convite, que a gente possa se espelhar em Paulo e fazer a mesma transformação, né? Como é que nós podemos nos tornar, porque já somos cristãos, claro, né? Ah, você vai que a gente vive o quê então, Márcia, se já somos cristãos? Cristãos de verdade, cristãos melhores, né? Não só de nome. Acreditamos em Cristo, acreditamos em Jesus, sim, mas que possamos, conhecemos os ensinamentos de Jesus? Conhecemos. Mas agora a gente tem que aplicar, pôr em prática, né? Porque não adianta nada. A gente lê uma mensagem linda que a gente encontra aqui no Evangelho e chegar depois, que bonitinho, essa mensagem aqui, eu sigo a minha vida como se eu não prestasse atenção no que me foi ensinado, no que me é exigido fazer. Então, é bem importante que a gente tenha em mente, né, a nossa responsabilidade como cristão. E a gente tem que agir como cristão. Não basta só falar como cristão, né? Tem que colocar em prática. A nossa evolução depende justamente de como a gente vai pôr em prática os ensinamentos de Jesus. É só isso que ele pede. Isso a gente tem que colocar em si qual que é a base do ensinamento de Jesus? Lei de amor. É amor. A gente fala, é difícil amar assim, na sua plenitude todas as pessoas? Para nós ainda é. Mas assim, a gente pode ir aos poucos, né? Quando a gente vai no Evangelho, no capítulo 11, assim, ele fala, um dos capítulos mais importantes, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então, você tem que amar ao próximo como a gente se ama. Como é que a gente faz isso? É fácil amar os filhos, é fácil amar os pais, aqueles amigos, né, que a gente tem, realmente que a gente tem, a gente é parecido, que pensa como nós. Amar os irmãos, as pessoas com quem a gente dá bem. Amar quem gosta da gente. Isso é fácil. O difícil é amar quem não gosta da gente. Amar aquele que te persegue, aquele que te traz problemas. Então, no item 8 do Evangelho, dentro do capítulo 11, eles falam dessa lei de amor. E falam de uma maneira muito linda. E vale a pena vocês lerem, se tiverem oportunidade. Aqui eu vou falar de uma forma mais rápida, né? E o resumo desse item 8 é que toda a doutrina de Jesus se resume na lei de amor. É só isso que ele requer da gente. Ele não pediu nenhum ritual complicado que você tem que seguir passo a passo. Ele não pediu nada disso, né? Com todo o respeito que temos às religiões que têm os seus rituais, são formas de que as pessoas consigam... Mas Jesus pediu uma coisa simples, é simplesmente o sentimento e as boas ações. Então, assim, tipo, a gente é muito egoísta. Então, a gente tem que parar de pensar só em nós e para pensar no conjunto. Então, não sou só eu que tenho que ficar bem. São todas as pessoas que estão ao meu redor. Então, eu tenho que trabalhar para trazer para essas pessoas um bem-estar. Isso é doação. É doação de si próprio. Você vai doar uma coisa boa para que faça bem para todos. Então, quando a gente passa de pensar em nós individualmente, passamos a pensar em nós coletivamente, todas as pessoas que estão no nosso convívio, para que todos fiquem bem, isso é a aplicação mais pura da lei do amor. E é isso que Jesus espera de nós. Não é tão impossível assim, mas a gente tem que começar, nem que seja dos mínimos, né, dos pequenos passos, fazer as pequenas coisas, para que possamos um dia fazer as maiores. Então, assim, nós, enquanto seres humanos, aqui quando viemos, fomos criados simples e ignorantes, né? E nós tínhamos basicamente instintos e sensações. Mesmo hoje em dia, por quantas reencarnações cada um de nós já passou? Acho que bastante. Mas muitos desses instintos, dessas sensações, ainda vive nesse nosso homem velho ainda, né? A gente ainda carrega esse ranço, essa coisa que faz tanto mal. Então, quando você se enerva com alguma coisa, você age com instinto, né? Então, todas as suas reações são basicamente como se fossem animalescas, né? As nossas sensações são animalescas quando a gente age dessa forma.
Quando a gente aprende sobre o Evangelho de Jesus e a gente tende a praticar, a gente tenta praticar esses ensinamentos, né, então a gente começa a se despir desses instintos, né, dessas sensações, e começa a ter sentimentos. Sentimentos que aí alguns desses sentimentos, alguns nós já temos. Nós amamos as pessoas que nos são caras, que são importantes para nós, né. Todos nós temos nossos queridos e amamos a eles. Mas não é suficiente amar só esses, temos que amar a todos, amar inclusive aqueles que são a pedrinha no sapato também. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente entende? A gente até falou que há diferenças do amor, ainda não somos capazes de amar como a gente ama o nosso filho, que a gente perdoa qualquer coisa que ele faça, do que amar aquele que causa problema, aquela pessoa estranha ali, que é uma pessoa que causa problemas na nossa vida. A gente não tem essa capacidade, mas, mas porque a gente não pratica. Se a gente praticar, não é que a gente vai amar da mesma forma que o outro, mas a gente pode sentir, a gente pode ter sentimentos de misericórdia. Olha, aquela pessoa é assim, mas é uma pessoa tão amarga porque, nossa, não conseguiu ainda conhecer o ensinamento do Cristo. Não estudou, não aprendeu ainda. Levou muita pancada da vida e se revoltou, não conseguiu sentir aquela presença do amor de Jesus em sua vida. Então, eu tenho que ter misericórdia dessa pessoa. Então, essa pessoa, na verdade, ao invés de eu jogar para ela mais emoções negativas, né, energias negativas, coisas ruins, era para que eu jogasse alguma coisa de bom para ela, vou orar por ela, para que de repente um dia ela caia em si, nessa presença de Jesus, da mesma forma que aconteceu com Saulo. Como foi que Jesus fez para converter Saulo? Ele chegou lá e deu uma dura nele, falou para ele: ou você muda o seu posicionamento, ou eu acabo contigo. Foi assim que Jesus fez? Não foi. Tanto é que o Paulo sentiu uma coisa que ele nunca tinha sentido antes, aquele amor enorme de Jesus por ele. Ele sentiu assim, envolvido por um amor tão grande que ele nunca tinha sentido antes, que ele nem questionou. Ele começou, quando ele percebeu que aquele era Jesus, ele falou: meu Deus, como eu estou equivocado. Esse era o problema. Então, assim, nisso ele começa a fazer, repensar, né, toda a sua trajetória. E é isso que nós devemos fazer, nos espelharmos nessa, né, nessa mudança de Paulo, para que isso é possível para nós também. Também podemos modificar, nos transformarmos em pessoas melhores. Né? E quando a gente fala em lei de amor, a lei de amor tem uma gama de subitens que a gente não pode esquecer. É caridade, é fé, é perdão, é respeito, é misericórdia, abnegação, benevolência. Todos esses sentimentos, né, se estão juntos, formam essa lei de amor. É o amor, nada mais que isso. Então, o que Jesus pede de nós é que a gente realmente trate ao próximo da forma como nós gostaríamos de sermos, de ser tratados. Se tratar da mesma forma, como é que você gostaria que alguma pessoa chegasse até você se você errasse feio? Você não gostaria, se você pedisse perdão, você não gostaria de falar ok, para perdoar. Então, que a gente possa agir da mesma forma e possamos também perdoar aqueles, que se arrependeram. Às vezes não se arrependeram ainda, mas olha, você deixa para lá, ore por ele, para que ele possa encontrar realmente o caminho, entender como estava errado. É isso, porque foi exatamente o que Jesus fez com Saulo, na verdade, e acabou ganhando com isso Paulo, né? Que foi o maior apóstolo do cristianismo, simplesmente por isso, simplesmente aplicando essa lei de amor, né? Então, assim, nós, como acreditamos, né, como já acreditamos nessa reencarnação, sabemos que temos sempre a oportunidade de aprender cada vez mais. Temos sempre a oportunidade de consertar os erros do passado na nossa encarnação, especialmente na atual, né? Que a gente possa perceber que todos os erros que cometemos no passado podem ser consertados agora, aplicando corretamente essa lei de amor que Jesus deixou para nós. Então, gente, na verdade, a mensagem que eu deixo para vocês hoje é que possamos sempre, né, ter Jesus como nosso mestre, nosso guia, e que essa lei de amor que ele deixou para a gente, que a gente possa estudar com todo o afinco possível. E mais importante, que a gente possa aplicá-la no nosso dia a dia, para que realmente a gente faça diferença, né, nesse mundo. A gente quer um mundo melhor, tem que começar por nós, né? Que nós possamos espalhar nesse mundo um pouquinho de amor.
Então, se a gente der um pouquinho de amor para essas pessoas, volta para nós também esse amor. E fica, né, como aquela corrente do bem. O bem que você faz para alguém, ele vai se espalhando para outras pessoas e volta no final para você. Porque é isso. O amor é isso. É simplesmente um mundo melhor, né? Como podemos conseguir um mundo melhor? Simplesmente nos respeitando um pouco mais. É bem isso. Estamos nesse momento com essa pandemia, que é global. Todos os países estão sofrendo, né, com esses problemas da pandemia. Que a gente possa ser solidário, sim, que a gente possa ter compreensão, ter respeito pelas pessoas, pelos dois lados, tanto para as pessoas que podem ficar gravemente doentes e podem vir a desencarnar com isso, como as pessoas que podem perder os seus empregos, né, passar necessidade, fome e muitas vezes também desencarnar até em consequência desse sofrimento. E possamos então orar e nos conectarmos com Jesus e possamos pedir a Ele a melhor forma de agir. Que a gente, ao invés de nos separarmos tanto, a gente possa se unir. Que possamos todos nos unir no mesmo objetivo. Nosso objetivo é o quê? É vencer, né? É vencer a doença. Então não adianta a gente culpar fulano, ciclano, X, Y. Não vamos culpar. Vamos nos unir. Vamos espalhar essa lei de amor. Vamos aplicar amor, que é o que está faltando no nosso planeta, né? Então falta, inclusive, essa aplicação do lei de amor é uma alavanca maravilhosa dentro da nossa própria evolução. É a única forma da gente realmente evoluir e nos caminharmos mais próximo do nosso Pai Celeste, do nosso Jesus. E é isso que eu deixo, essa mensagem que eu deixo hoje com vocês. E para a gente terminar, eu vou fazer uma prece, né, agradecendo pela presença de todos que puderam, né, ouvir, né, e que a gente possa pedir um mundo um pouco mais de paz. Vamos lá? Amado Pai Celeste, Mestre Jesus, irmão amigo, agradecemos imensamente por nunca nos deixarmos abandonados, por termos sempre seus ensinamentos presentes através dos evangelhos. Que possamos, Jesus, compreender enormemente a sua mensagem, a sua lei de amor, e que possamos aplicá-la, e possamos realmente fazer com que esse amor se expanda em todo o nosso planeta. E que possamos assim, Senhor, a cada dia mais sermos melhores e nos aproximarmos cada vez mais de Ti. Gratidão sempre, Senhor Jesus, Pai Celeste amado. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Até mais.